Verdadeiramente, a ressurreição de Jesus é o evento central do Evangelho. É por meio de sua morte e ressurreição que temos acesso à salvação do Pai e à vida eterna, se cremos em João, capítulo 3, versículo 16. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a pregação e a fé seriam em vão, e não haveria esperança de vida eterna ou salvação, como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 4 ao 17. Por que a ressurreição de Cristo é importante? Com a ressurreição de Jesus, todo crente tem vitória. É crucial porque traz vitória sobre o pecado e a morte. Jesus ressuscitou e, como resultado, fomos ressuscitados com ele. Efésios, capítulo 2, versículo 6. Fomos justificados. Romanos, capítulo 4, versículo 25. E a morte não tem vitória sobre o crente. João, capítulo 11, versículo 25. A Bíblia registra vários episódios de testemunhas que viram Jesus ressuscitado, começando por Maria Madalena em João, capítulo 20, versículo 16 ao 1. Ele também apareceu aos discípulos enquanto caminhavam para a aldeia de Emaús. Lucas, capítulo 24, versículo 13 ao 15. Em João 20, 19, 23, Jesus apareceu aos discípulos sem a presença de Tomé. No entanto, em João, capítulo 20, versículo 24 ao 29, Jesus apareceu novamente. Desta vez, Tomé estava presente. Em João 21, Jesus apareceu aos seus discípulos à beira do mar da Galileia e também na montanha na Galileia. Mateus, capítulo 28, versículo 6 ao 20. A ressurreição de Cristo cumpriu e revelou profecias e o poder de Deus. Jesus veio para cumprir as profecias. Mateus, capítulo 5, versículo 17, e os relatos em Isaías e outras profecias relacionadas à ressurreição de Jesus foram cumpridos. Isaías, capítulo 50, versículo 6, e em Isaías, capítulo 53, versículo 5. Vários temas importantes relacionados à ressurreição de Cristo trouxeram significado para todos, incluindo salvação, paz, vitória e vida eterna. Portanto, celebramos a vitória de Jesus na cruz sobre a morte. É o clímax do plano de Deus para a humanidade. Jesus também demonstrou que nenhum poder ou força poderia impedi-lo de vencer a morte. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26. Com a ressurreição de Cristo, todo crente celebra, porque Jesus morreu, mas ressuscitou no terceiro dia e voltará. Em Lucas capítulo 24, versículo 7, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11. Todos os que morreram com Cristo como Senhor e Salvador ressuscitarão, e aqueles que estiverem vivos quando ele retornar sofrerão transformação e terão novos corpos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18. Antes da ressurreição, a condição dos apóstolos era de desânimo, medo e mentalidade de fracasso. Eles não sabiam o que fazer ou para onde ir. Quando Jesus ressuscitou, vemos uma mudança radical que os discípulos passaram, de uma condição de medo e desânimo para uma condição de coragem, bravura e compartilhamento das boas novas em todo o mundo. Portanto, a ressurreição de Cristo também trouxe renovação de esperança aos discípulos. Ao ler Hebreus capítulo 5, versículo 8 ao 9, aprendemos que Jesus é perfeito e a fonte eterna de salvação, e que, assim como o pecado entrou no mundo por um homem, e a morte pelo pecado, a vida também foi trazida por outro homem. Romanos capítulo 5,